relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E tudo se encontra aqui. Então, ele está dizendo para nós, aqui agora, falando aqui para o irmão Neville, algo que me chamou a atenção. Nós vamos entrar em algumas coisas profundas aqui. E eu disse ao irmão Neville, há poucos minutos atrás, estamos chegando no ponto, não sei se vocês conseguem chegar ali, né? Mas estamos chegando no ponto onde as pessoas vão fazer o quê? Você pode dizer junto comigo, coçarão o quê? O que é coçar a cabeça, irmãos? Não é por causa de piolho. Que expressão é essa, será, hein? As pessoas vão coçar a cabeça, né? Estamos chegando ao ponto onde as pessoas coçarão suas cabeças e dirão o quê? Eu não creio nisto. Aí ele está dizendo, este é o tipo em que entramos. É aí aonde? É aí aonde gostamos. Gostar do quê? Que as pessoas façam o quê? Coça a cabeça e até digam que eu não creio nisso aí, não. Certo ministro me disse, bem, eu acho que haverá muitos coçando suas cabeças. E eu disse, é isto que queremos fazer. Vocês estão olhando essa afirmação do profeta? Muitas vezes, irmãos, as palavras que vinham, mensagens, certas coisas, é para fazer coçar a cabeça. É para fazer coçar a cabeça mesmo. Foi isso o que Jesus fez também com os fariseus. Ele colocava os fariseus para coçar a cabeça. Ele colocou os 70 para coçar a cabeça, né? Coçar a cabeça e dizer algo, até que Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. O culto é assim, irmãos. Nós temos que observar estas coisas. E eu tenho, vocês vão ver aqui algo, né? Eu tenho observado certas coisas. E eu estava observando isto nesta mensagem aos Hebreus. Nós vamos ver vários pontos aqui, hoje, vários pontos aqui sobre isto.
Exatamente, voltando aqui para mim não perder essa parte. Olha aqui, ó. Vê, a Bíblia pode ter somente um significado. Ela não pode ter dois significados. Se uma parte da Bíblia diz uma coisa e a outra parte da Bíblia diz outra, então há algo errado. Ela tem que dizer uma só coisa o tempo todo. Vocês estão entendendo? Ela vai dizer... Porque o que quer dizer isto? Irmãos, não estamos falando de tipos. Não estamos falando de tipos, de figura no sentido de que você olha, por exemplo, Noé. Em certo ângulo você vai ver que Noé, você vai olhar Noé e vai dizer, nós estamos como Noé. Não tem um hino, né, que é cantado até pela Dara, ó Noé, né, construa uma arca para mim, né? Estamos na arca de Noé, quem irá mais? Porque, tá. Então, nós entramos na arca de Noé, quem entrou não sairá mais, tá? Isto não está dando outro significado para um propósito, irmãos, ou para, eu vou dizer propósito de Deus na terra. Quando, agora vocês têm que ser espirituais para entender, nós vamos entrar nisso, quando se fala de que também, ou que Enoque é um tipo da noiva. Quantos já ouviram falar sobre isso? Enoque não é um tipo da noiva? Noé é um tipo de quem? Das virginécias. Não é isso, irmãos? Enoque é um tipo da noiva, não é um tipo das virginécias. Então, se entramos na arca de Noé, então nós somos virginécias? Não. Tem que se entender a aplicação espiritual disso e saber que colocar a Escritura no seu lugar correto e saber de que forma está sendo usado aquilo. Então, dentro do propósito de Deus de salvação, presta bem atenção, dentro do propósito de Deus de salvação, olhando assim, a arca é a palavra de Deus que nos salva. Vocês entenderam, irmãos? Então, não está contradizendo. Agora, nós poderíamos entrar aqui tipos, né? E poderíamos entrar aqui em aplicação, em figuras. Você vai pegar Moisés, você vai pegar Abraão, né? E todos, Deus usou, como disse Paulo aqui, como tipos e sombras, né? E como um drama, atores, né? Ele fala na mensagem Desvelar de Deus, trocando as suas máscaras e fazendo um papel para revelar o seu plano de redenção. Essa é a palavra que nós devemos guardar, o seu plano de redenção. Amém? O seu plano de redenção, para que Deus pudesse expressar os seus atributos. Amém? Para que Deus pudesse expressar os seus atributos. Então, você vê que o profeta está dizendo aqui, ó, ela tem que dizer uma só coisa o tempo todo. Mas recorde, o estudo da Bíblia está escondido dos olhos dos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos, porque ela é um livro espiritual. Então, a Bíblia é um livro espiritual. Então, muitos leem a Bíblia como um jornal ou como uma revista. Muitos lêem a Bíblia como uma história, simplesmente. Eles pegam lá o livro de Salomão, Cantares de Salomão, e eles entendem que Salomão estava falando de amor, de coisas naturais da mulher, do homem, né? Do corpo da mulher, e tudo aquilo é algo espiritual. Tudo aquilo. Então, a Bíblia é um livro espiritual. E ela não é um livro ocidental. Ela é um livro
oriental. É interessante isso. Ela é um livro oriental, ela não é um livro ocidental. Então, ela foi escrita, ela é um livro espiritual, e ela foi escrita, e muitas coisas que tem ali, o profeta está dizendo, acho que na mensagem, o bom pastor de ovelhas, disse o profeta que quando ele foi lá no Oriente, e ele viu os pastores de ovelha, aí ele pôde entender melhor esta expressão. Quantos lembram que o profeta fala isso na mensagem? Creio que é o bom pastor de ovelhas. Ele disse, aí eu pude entender o que é um pastor de ovelha. Ela não é um livro ocidental, ela é um livro oriental. E há somente uma coisa que pode interpretá-la, e isto é o Espírito Santo. Porque senão nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler a própria mensagem, sendo algo espiritual, nós vamos entender de uma forma natural, ou de uma forma carnal, natural ou carnal. Eu sei que cada um de nós deseja dizer que o Espírito Santo está nos dizendo o que cremos nisto. Bem, agora, se cada escritura se alinha exatamente da mesma forma, então isto é o Espírito Santo. Se isto não está alinhado, e existe uma brecha aqui, outra brecha ali, então há algo errado com a nossa crença. E ela é um livro maravilhoso. Amém? Ela é um livro maravilhoso. Quantos entenderam isto? Ela é um livro oriental. Então, nessa mensagem, o bom pastor de ovelhas, o profeta está falando quando eu fui lá no Oriente, quando eu estive lá no Oriente, aí que eu pude entender. Ele disse, quando você vai lá, você entende a questão, até mesmo, irmãos, dos tipos, assim, da forma, que foi escrita. Você viu que nós vimos aqui o irmão Roncho, trazendo o mapa, e mostrando o que Paulo estava falando sobre a Arábia, Interessante, por quê? Você viu que ele estava mostrando Jerusalém, a Arábia, e outras coisas. Então, quando lemos o livro aos Hebreus, você vai entender muitas coisas sobre esta nova aliança. Agora, na mensagem Mudou Deus o seu parecer? Mudou Deus o seu parecer? Eu quero tomar algo aqui. Mudou Deus o seu parecer, parágrafo 17. Mudou Deus o seu parecer, parágrafo 17. Que é o tema, um pouquinho do tema da minha mensagem nesta noite, ao entrarmos no livro aos Hebreus. Os irmãos vão precisar entender isto. Ele fala no parágrafo 16, falando sobre Balaão, ou melhor, no 15, ele fala algo sobre assim, a razão por que escolhi este lugar foi porque parece, esse aqui, para mim, é um dos lugares na Bíblia que seria um lugar crítico para o texto esta noite, porque parece que Deus mudou o seu parecer. Quantos estão alinhados no que o profeta está dizendo? Quantos estão entendendo aonde que ele está entrando aqui? Na vida, ou melhor, ele está falando sobre Balaão. Vocês lembram o que ele disse para Balaão? E disse a Balaão uma coisa para fazer, e então lhe disse outra coisa para fazer. Assim eu pensei em talvez só por um momento, ou por um pouco, tentarmos endireitar isto só um pouquinho e ver o que ele realmente lhe disse.
o que ele realmente lhe disse. Veja que ele está falando de um dos lugares da Bíblia que seria um lugar crítico para o texto. Um lugar onde parece que Deus mudou o seu parecer. Mas disse, mas vamos olhar aqui e ver. Quando ele usa essa expressão, tentando endireitar isso só um pouquinho, é para ver o que ele realmente disse. Assim, agora, para delinear isto, nós sabemos que Balaão era um profeta. E Balaque era o rei de Moabe na época. E eles não eram infiéis em Moabe. Eles serviam o mesmo Deus que Israel servia. Veja que coisa, irmãos, profunda. Por isso que nós, ao entrarmos no livro aos Hebreus, Deus nos dê graça, para nós meditarmos nisso, nós vamos encontrar salvação, nós vamos encontrar cura, nós vamos encontrar misericórdia e muitas coisas, libertação, porque é um livro-chave ali para muitas coisas. É um livro-chave ali. E veja que o profeta está entrando aqui, mostrando, algo que nós devemos olhar com seriedade. Quem eram os moabitas naquele tempo? Quem eram os moabitas naquela época? Eles não eram infiéis em Moabe. Eles serviam ao mesmo Deus que Israel servia. Porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló com sua filha. E, portanto, eles serviam ao mesmo Deus. Se você notar, seus sacrifícios e tudo mais eram exatamente a mesma coisa. Eram a mesma coisa. Seus sacrifícios e tudo mais eram exatamente a mesma coisa. Então, eles não eram pagãos. Estão entendendo, irmãos? Eles eram pagãos? Não. Se fôssemos olhar, irmãos, se fosse nesta época, se vocês estão prestando, se fosse nessa época, quem seria esses moabitas, hein? É para coçar a cabeça, não é, irmãos? Não é para coçar a cabeça. Quem seriam esses moabitas que crêem no mesmo Deus, que faz os mesmos sacrifícios, que não eram pessoas infiéis? Portanto, eles serviam o mesmo Deus. Se você notar, seu sacrifício e tudo mais era exatamente a mesma coisa. Bois, também carneiros, falando do quê? Eu não estou ouvindo você. Falando do quê, irmão? Se vocês estão lendo. Só aquele pedaço. Falando do quê? Não ouvi. Falando do quê? Tá. A segunda vinda te interessa? Tem alguém aqui que está interessado na segunda vinda? Tem? Realmente te interessa a segunda vinda? A segunda vinda é o arrebatamento, irmãos. Não é verdade? A primeira, ele veio para ser crucificado, morrer, pagar o preço. Agora, a segunda vinda é o rapto. A segunda vinda é um encontro com os senhores. A segunda vinda é a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. A segunda vinda é a transladação, amém? É a transformação dos nossos corpos. Tudo isso está dentro da sua segunda vinda. Então, ele está falando aqui que o que eles faziam lá, presta atenção, irmãos. Tudo ali estava falando da sua segunda vinda. Agora, se o fundamentalismo é tudo que Deus requer,
Então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. Mas nós encontramos agora, Israel está seguindo na linha da palavra de Deus para uma terra que lhes tinha sido prometida, porque Israel, quando eles dão com Moabe, os moabitas, vocês vão lembrar que os moabitas não deixaram eles passar, vocês lembram disso? E quando eles deram ali com os moabitas, você lembra que eles disseram, deixa, se os nossos animais comerem alguma coisa, né? Essa é a escritura dos moabitas, quando eles dão com os moabitas lá, vocês vão ver, aí eles não quiseram. Vocês lembram disso, né? Eu estou entrando em algo aqui para que vocês meditem nisso. Agora, olha a expressão do profeta para nós, irmãos. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual. Um tipo do natural e do espiritual. Se encontrando, essa é a escritura dos moabitas do filho de Israel encontrando com os moabitas, né? Deixa eu ver se nós achamos essa escritura aqui, para nós lermos. Aqui, ó. Depois Moisés mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel. Números 20. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Quer dizer, né? Como que eu posso usar a expressão? Que estava na divisa, como é que chama? Divisa não, é fronteira. Deixe-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse, olha aqui, ó, não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel disseram, subiremos então pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom a um encontro com muita gente e com um forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Então vemos que o profeta está falando desse encontro aqui. O profeta está falando desse encontro aqui. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. Vocês estão acompanhando? E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão. Quantos estão vendo? Há sempre uma o quê? Vocês estão entendendo, irmãos? O natural e o espiritual. Quero que vocês captem isso aqui, ó. Quando o natural e o espiritual, eles se encontram, o que há, irmãos? Há sempre uma colisão. Porque eles colidem frontalmente um com o outro. E Israel aqui
eu quero representá-lo como uma igreja espiritual. E Moabe como a igreja natural. Moabe como a igreja natural. Em Números capítulo 22, eu quero ler isso aqui. Abra sua Bíblia em Números capítulo 22. Você vai encontrar aqui em Números capítulo 22, você vai encontrar isso aqui, ó. Depois, partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo. Então, você vai ver aqui Israel passando, né? Ele chegou aqui. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Na verdade, essa é a escritura que eu queria. Eu li a outra 20, mas essa aqui, ó. E este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. Então o profeta está dizendo algo para nós observarmos. Ele está dizendo que aqui, este encontro que eles tiveram aqui, ele chama este encontro de um tipo da igreja natural e um tipo da igreja espiritual. Então ele disse, eles sempre se colidem. A igreja natural e a igreja espiritual. Moabe como a igreja natural, apenas a igreja. O que nós chamamos de igreja natural. E todos temos certeza de que há uma igreja e de que há uma noiva saindo desta igreja. Nós sabemos disso, que isto é a verdade. Quem está entendendo? Existe uma igreja natural e uma igreja espiritual. E eles se chocam aqui. E notamos que quando se chocaram aqui, isto aconteceu sobre algo de que eu gostaria de falar por um momento. Tão logo se chocaram,
e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. E aí é onde encontramos hoje que nós realmente temos personificações demais. E quando você faz isso, você está sempre entrando em dificuldades. Você está sempre em dificuldades. Você não pode viver a vida de outro. Não podemos personificar alguma coisa. Nós temos de ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar. Se este sujeito faz algo, porque ele o faz, você pensa que tem de fazer também, não faça isso. Você é um indivíduo para Deus. E não devemos tentar personificar uns aos outros. Por isso que a personificação, irmãos, é algo... Vamos dizer assim, irmãos, vamos meditar. O personificador é um espírito do diabo. Está lá, né? Os ungidos dos últimos dias. Quando falamos de personificação, lembramos de Moisés e lembramos de Moisés e de quem mesmo? De Janes e Jambres. Moisés jogou a vara no chão e se tornou em uma serpente. Janes e Jambres também jogou uma vara no chão e se tornou em serpente. E eles eram os personificadores. O profeta disse que a sua primeira e a sua segunda puxada no ministério foi para que os personificadores pudessem manifestar na mensagem os ungidos dos últimos dias. Jesus teve os seus personificadores. E o profeta está dizendo que quando você faz isso, você está sempre em dificuldades. Por quê? Porque você não pode viver a vida do outro. Às vezes, né? Nós olhamos e hoje, com esta questão, né, mais aberta da internet, nós sempre estamos falando sobre isto, sempre está sendo falado sobre isto, porque como disse Paulo, o espírito desses últimos tempos. Esses demônios que eu estava pregando ali em Belo Horizonte, que foram soltos nesses últimos tempos, na hora que estamos vivendo. E que leva as pessoas, e querendo levar as pessoas à confusão, e querendo levar as pessoas a tentar imitar o cristianismo. Você é um indivíduo para Deus. E agora Israel, perfeitamente, no cumprimento do dever, marchando em seu caminho a um comando, por um mandamento de Deus, para uma terra prometida, eles se chocaram com quem, irmãos? Com quem que eles se chocaram, irmãos? Com quem? Eles se chocaram com? Tem que apagar aqui, ó. Eles se chocaram com Moabe. Lembra que no começo da minha mensagem o profeta disse que a Bíblia é um livro espiritual. Quantos estão lembrando aí agora? A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é um livro oriental. Então, tipos, né, sombras e coisas que acontecem. Então, observe isto aqui. Vou voltar um pouquinho atrás aqui na minha meditação. Observe isto aqui. Algo aqui.
na mensagem Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Parágrafo 50. Ele diz aqui: nossa lição esta noite quantos lembram que eu disse aqui, o profeta disse que o livro de Hebreus é uma chave? Quantos lembram? Diga amém. Quantos lembram que ele disse que nós vamos entrar em coisas profundas que vai fazer as pessoas coçar a cabeça? Quantos lembram? Amém. Agora, olha o que ele vai falar aqui. Hebreus capítulo 1. Ele vai dizer assim, no parágrafo 50. Nossa lição esta noite não é profunda. Vocês encontraram aí, minhas irmãs? Hebreus, capítulo 1, está lá na tradução de Goiânia, vocês vão encontrar. Nossa lição esta noite não é profunda. É uma lição simples. Mas, entraremos no profundo mais adiante. Entraremos no profundo mais adiante. Então, quero que vocês vejam algo. Vocês encontraram aí, irmãs? Eu quero ler com a igreja. Deixa eu ver aqui. Eu quero ler em português com a igreja. Eu quero que vocês todos leiam, irmãos. O que ele está dizendo aqui? Agora, nossa lição nessa noite não é o quê? Não é o quê, igreja? Eu vejo irmãos que não falam. Eu queria que você falasse, participasse. Nossa lição agora, eu sei que você não está enxergando aqui. A nossa lição nesta noite não é o quê? Aprofundada. Quer dizer, não é profunda. O que você entende com lição profunda e não aprofundada? O que vocês entendem, irmãos? Que tem culto que é profundo e tem culto que não é profundo. É isso que você entendeu ou não? É ou não? É isso que você entendeu? A nossa lição não é o quê? Não é profunda. É uma lição que não é profunda. Mas, nós entraremos daqui a pouco. Mas esta é uma lição muito... Tá. O que nós aprendemos com isso, igreja? O que nós aprendemos com isso? O que você pode aprender com essa expressão do profeta? É isso que eu gostaria de deixar nesta noite. O que você vê com essa expressão do profeta? Que tem culto que não é muito profundo. Podemos entender que aquele culto foi superficial. Isso diminui, irmãos, isso diminui as Escrituras? Não estamos diminuindo as Escrituras, estamos? Não. Nós estamos diminuindo as Escrituras. O profeta está diminuindo as Escrituras de dizer que a lição nesta noite não é muito profunda? Ele está diminuindo a Escritura, irmãos? Não, ele está dizendo, a nossa lição não é muito profunda. Agora vocês vão ver que quando chega nas coisas profundas, quem é que vai nas coisas profundas? Porque se existe o crente espiritual, e se existe como nós usamos a expressão agora há pouco aqui, se vocês vão lembrar comigo, existe a igreja natural e a igreja espiritual. Existe a natural e existe a espiritual. Elas se colidem uma com a outra. Os personificadores, eles acompanham, irmãos, eles acompanham a mensagem. Nas coisas superficiais, eles vão bem. Mas quando chega nas coisas profundas, como disse a profecia de Joel, creio que não, de Ezequiel,
Ele viu água sobre o quê? Sobre o tornozelo. Vão acompanhando comigo. Água sobre o tornozelo, água depois nas coxas, né? Depois aonde? Nos lombos, que é aqui. E depois ele viu água que só podia passar o quê? Porque eram águas o quê? Profundas. Essa expressão de água, essa expressão, irmão, de profundas, é uma expressão bíblica. Dá segurança para você nessa noite saber que nós entramos nas profundezas de Deus? Dá segurança para você nessa noite? Sim. Nós estamos citando a Escritura. Alguém disse assim para mim, né, falando, o senhor gosta de ler a Bíblia quando está pregando? Não é as minhas palavras, é as palavras de Deus, isso é segurança para vós. Ezequiel disse, e mediu mais 1000, era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Então ele viu 4 etapas aqui. Ele viu águas que davam pelos artelhos, águas que davam nos joelhos, águas que davam pelos lombos. Amém? Amém? Irmão Alessandro, onde que é o lombo, irmão Alessandro? Onde que é o lombo? Quem sabe onde que é o lombo? Veja bem, eu acho que eu devo ter pregado sobre isso alguma vez aqui. Será que eu já preguei ou não? Já. O lombo não é aqui. Não é aqui o lombo. Por isso que eu disse no começo. Agora, irmãos, escuta. Se a mensagem for superficial, de repente vocês enchem de amém, né? Amém! Glória a Deus! E levanta. Quando a mensagem é profunda, não tem que ter amém também? Só que é só quem nada dá amém, porque quem sabe nadar, gosta de nadar onde? Lembra que o pastor pregou aqui, o pastor... Me ajuda a lembrar aqui, irmão. Vamos lá, conecta os cabos aí. O pastor lá da Argentina. Como é que é o nome dele, pastor Martim? Quanto tempo que ele pregou aqui que o Mombrana nadava lá nadava no barro e dizia, eu sou o nadador. Quantos lembram disso? Vocês lembram? E aí um dia ele estava lá no barco e dizia que era nado. Quem foi que empurrou ele dentro d'água? Acho que foi o tio dele, né? Empurrou ele dentro d'água e ele... Acho que eu não sei nadar. Vocês lembram disso? Quantos lembram? Ele disse, eu sou um boiadeiro, lembra? Eu sou um peão, né? Aí quando ele chegou lá e viu o que era ser um peão, disse, eu acho que eu não sou nada, né? Irmãos, quando se fala de lombos na Bíblia, nós temos que entender o que se refere a lombos, né? Eu perguntei para o Alessandro, mas poderia perguntar para outro aqui? Porque quando diz assim, Levi estava aonde quando pagou o dízimo para Abraão? Sabe o que é o lombo? O lombo, ele estava onde? Ele estava nos lombos de Abraão. É da onde vem os genes. Da onde vem os genes? O gene vem da costa ou vem das partes íntimas? O que será que é esse lombo, né? É a parte daqui, Por isso que a Bíblia, Paulo disse assim, né? Cingi os vossos lombos. É isso aqui, Você não faz assim para arrumar cinto ou não? É ou não é, irmãos? Parece que eu não estou falando com ninguém aqui. Irmão Samuel? Parece que eu estou pregando sozinho aqui, né? Ele disse, mas eu creio que eu não estou pregando sozinho. Tem uma igreja espiritual que está captando. Você sabe que às vezes a gente quer que diz amém, sabe? Mas é porque a gente quer o bem dos irmãos. Mas eu sei que quem dá amém para a palavra é a igreja espiritual. Quando nós estamos vendo aqui, a igreja espiritual está captando e dizendo, o que é o lombo? É onde você segura a cinta aqui e aperta aqui,
aperte a cinta nos lombos. Quem que aprendeu nessa noite? É aqui. É aqui. Então a água batia onde? Aqui. Os lombos. Aí, quando ele foi mais para frente, a água se tornou o quê? Profunda. Não foi isso, irmão? Vocês estão acompanhando comigo, irmãos? A água se tornou o quê? Pode dizer, eu quero que vocês dizem. É um culto de escola dominical. A água se tornou o quê? Profunda. Ah, Miguel? Se tornou o quê, Miguel? Profunda. Ah, Josué? Se tornou o quê? Se tornou o quê? Profunda. A água se tornou o quê? Profunda. Grave isso, profunda. Então, o profeta está dizendo lá na mensagem, nós vamos entrar em algo profundo. Na palavra. Necessitamos do Espírito Santo para entrar nisso, senão, se você entra numa água que é profunda e não sabe nadar, o que acontece, irmãos? Você morre? Você se afoga? Foi o que aconteceu com os personificadores, né? Você lembra que o profeta fala sobre isso na mensagem dos últimos dias? Ele fala, o falcão, se ele tentar acompanhar uma águia, o que acontece com ele, irmãos? Ele se desintegra. Ele se desintegra. Sabe o que é isso, irmãos? Ele vai voando, vai voando. Sabe o que é? Vai soltando as penas dele, tudo. Se ele tentar acompanhar. Agora, a águia tem nela essa resistência, essa estrutura. Porque ela nasceu para isso, ela tem isso dentro dela. Então, ela pode ir contra o vento? Pode. Vocês lembram, né? Que o profeta disse, a águia, olha onde está o vento, a tempestade, e faz o quê, irmãos? E entra ali para ir lá dentro da rocha, amém? Lá em cima, na fenda da rocha, e se abrigar. Teve uma grande águia que fez isso naqueles dias. Não foi Mombrana que disse, enfrenta a tempestade? Ele disse, mas eu ir para a tempestade? Ele era uma águia, espiritualmente falando. Ele disse, vai para a tempestade. Mas, irmãos, espiritualmente falando, o cristão, o eleito, ele tem essa estrutura dentro dele, dada por Deus para enfrentar as tempestades. Isso não é só uma mera palavras, isso é a verdade. É a verdade, irmãos. Agora observe isso aqui. Nós paramos aqui, ó. Eu quero voltar aqui para você ver. Eu quero voltar aqui, ó. Hebreus capítulo 1. Voltar lá em Hebreus capítulo 1. Eu quero que vocês pegam estas pepitas de ouro. Nossa lição nesta noite não é profunda. É uma lição simples. Ó, entraremos no profundo mais adiante. Cadê aqui? Estou lendo Hebreus capítulo 1, irmã, falando sobre o profundo. Mas esta é uma lição de que forma, irmãos? Superficial. Mas é somente para começar. E o que é isto? É uma coisa. Isto é exaltando a Jesus Cristo. Paulo, para começar o livro aos Hebreus, escuta isso aqui, para começar o livro aos Hebreus, ele está dizendo que nessa lição que o profeta estava dando aqui, era uma lição profunda ou superficial? Qual que é a resposta? Profunda ou superficial? Tá. Então, irmãos, eu quero que vocês gravem isto. Eu quero que os irmãos observem isto. Porque às vezes tem culto que vocês vão ver que está entrando de uma forma superficial naquilo. Não está aprofundando naquilo. Mas o profeta disse, irmãos, aonde estão as coisas profundas, né? As coisas profundas na palavra,
Ele disse, aonde nada os peixes grandes é aonde? Águas profundas. Águas profundas. Agora, observe isso daqui. Mais um pouquinho aqui. Então, quando eu estava meditando nisso, né? O profeta falando sobre isso. Aí no parágrafo, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. No parágrafo 59 dessa mensagem, Hebreus capítulo 1, ainda dando continuidade. Observe quando ele estava em prisão. Se vocês notam, há um lapso na vida de Paulo. Há um espaço na vida de Paulo. Quando ele estava ali na prisão. Por muito tempo. Não tem um microfone sem fio aqui? Por muito tempo. Ele escreveu o livro aos Efésios. Está funcionando aqui? Então veja, ele escreveu o livro aos Efésios. Ele escreveu esta carta aos Hebreus. Ele teve tempo. Deus o deixou ali na prisão, que ele escreveu estas cartas às igrejas. Uma para a igreja de Éfeso. Ele escreveu para a igreja pentecostal. Quem que entendeu isso? Quem que entendeu? De quem que é essa igreja pentecostal que ele está se referindo? Vamos ver se alguém entendeu aí, dos irmãos. Quem que é, Samuel? Hã? Paulo escreveu uma para a igreja de Éfeso, e ele escreveu uma para a igreja pentecostal. Aí, entre aspas, tinha o quê? Tinha bastante problemas entre eles. Qual que era essa igreja? A igreja de Coríntios. Lembra que ele falou para os coríntios isso ou não? Vocês lembram ou não? O profeta chamou Coríntios ou pentecostal? Isso que é uma mensagem superficial, né? Tá. Ele tinha mais problema com a igreja pentecostal do que tinha com quem? Com os outros. E continua tendo. Mas ele estava agradecido por eles. A única coisa que ele podia lhes ensinar, quando eles chegavam, um tinha o quê, irmãos? Vai respondendo, um tinha o quê? Línguas, outro tinha o quê? Outro tinha. Ele não podia falar o quê? Ele não podia falar deles de segurança eterna. Segurança eterna. Ele não podia falar do que para eles? Predestinação. Não podia fazer o que com eles? Porque eles eram o quê? Bebês? Todos eles tinham o quê? Que sentir algo. Ou ver algo. Ou ter sentimentos estranhos. Ou algo ao redor deles. Alguma evidência. Irmãos, isto é profundo agora. Com que, irmãos, com que o eleito se alegra? Com que a noiva está se alegrando nesses dias? Com que o eleito está regozijando nesses dias? Com isto aqui? Com isto aqui, irmãos?
Tem que sentir algo. Ou ver algo. Ou ter um sentimento estranho. Ou algo ao redor deles, ou alguma evidência. Mas eu creio. Vamos comigo aqui, igreja? Mas eu creio. Quando ele falou a quem? A Éfeso, ele pôde falar: Deus nos tem predestinado. Aí a igreja, o que será que a igreja sentiu quando ele disse: Deus tem nos predestinado? Será que a igreja sentiu alguma coisa ou não? Será que os eleitos ali sentiram alguma coisa quando disse: você é um predestinado antes da fundação do mundo? Com certeza houve um regozijo ali. Alguém que estava ali disse: eu não senti nada. O que é predestinado? Irmãos, predestinado é uma palavra profunda. Deus nos tem predestinado para filhos e filhas e nos adotou como filhos em Jesus Cristo. Quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. Veja isto. Agora aqui ele disse: que coisa tremenda, não? Que coisa tremenda. Mas ele estava dizendo aqui, né? Ele estava dizendo aqui que para os bebês, né? Ó, que coisa. Continua aí nesse parágrafo embaixo agora. Observe, ele vai dizer, eu quero chegar a algo. Observe aqui, no livro de Romanos e os demais. Que eles eram, irmãos? Ele está dizendo que eles eram o quê? Eles eram crescidos. Eles falavam em línguas? Eles falavam em línguas, irmãos? Sim. Eles tinham outros sinais do Espírito Santo no meio deles? Mas eles não fizeram o que disso? Doutrinas e sensações e pequenas agitações e sentimentos estranhos. Paulo disse: vocês exageram com isto. Quando deviam estar ensinando, ainda são crianças e necessitam do quê? De leite. Agora, isto é o que eu sempre tenho tentado combater aonde, irmãos? Que este tabernáculo seja não um grupo de bebês. Então, ele diz: eu sempre tenho trabalhado para que esse tabernáculo não seja um grupo do quê? De bebês. Vamos ser o quê, irmãos? Adultos de pé aonde? No caminho. Que coisa! Aí está você. A palavra tem nos chamado para sermos o quê, irmãos? Adultos em Cristo. E não é assim, irmãos, que os adultos fazem quando estamos conversando um assunto que a criança não é para participar. O que você fala para a criança? Vamos ajudar aí. O que a gente fala para eles? Sai daqui que a conversa é para adulto. Isso não é conversa para criança, não. Não é assim, irmãos? Quantos já falaram assim? Quantos já viram isso aí? Estou dizendo a verdade? É, irmão Vanderlei? É assim ou não? É? É para adulto. Irmão Lucas? Você já ouviu falar isso aí já ou não? Aí fala: Lucas, vai para lá que aqui a conversa é para adulto. O que você fala ou não? Você sai? Eu não, eu também sou adulto. Você está entendendo, irmão? Não é assim que devemos fazer? A palavra de Deus vai entrar numa conversa para adulto. O que você vai fazer? Não, sai. O que você vai fazer? Não, eu sou adulto em Cristo. Eu quero ouvir o que Ele tem para dizer para mim. Ou não, então, a conversa é para quem? Não, aqui a conversa não é para criança, é conversa para adulto. Agora, quando tem a conversa para criança, né? Assim, vamos fazer uma brincadeira para criança, né? Olha o grandão brincando com as crianças. Então você vê que tem adulto e tem criança.